Olá vocês, aqui é o pastor Antônio Carlos Neri, falando para a Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, pastor presidente Osés Vieira de Andrade. Quero aqui deixar o meu desejo de boas festas para todos vocês, para todos aqueles que tiverem alcance a esse vídeo, e que 2021 seja assim um ano de muita esperança renovada, com as mais ricas bênçãos do nosso Deus. Que todos nós possamos depositar realmente a nossa esperança em Cristo Jesus. Em continuidade aos nossos estudos, hoje o texto é em Romanos, capítulo 11, versículos 19 a 21, que assim diz a palavra de Deus. Romanos 11, 19 a 21, vamos ler aqui, que diz assim: Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Bom, Paulo continua falando dos ramos naturais, os judeus, os ramos naturais representando assim o povo judeu, e os ramos enxertados, o povo pagão, os gentios, todos aqueles que não eram judeu. Então, na conclusão aqui do versículo 21, Paulo exorta novamente dizendo, olha, tome cuidado para não ser soberbo, egoísta, preconceituoso, muito cuidado para não ser convencido, como se não fosse assim, corresse na verdade nenhum perigo de ser cortado como um ramo que não dá fruto. O judeu como ramo natural, mas que não deu fruto no sentido, em primeiro lugar, de não crer em Jesus Cristo como Salvador, é considerado infrutífero, uma erva daninha, e daí foi cortado, e outros ramos foram enxertados para que dessem muito fruto, para que levassem o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações da terra. E daí, Paulo está falando aqui para a comunidade que se encontrava em Roma, para vários núcleos de pessoas que tinham se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo em Roma, mas que também já estavam se achando, um grupo se achando melhor que o outro. Por isso a exortação de Paulo contra a soberba. Não estavam se entendendo. Um grupo ou então pessoas se achando melhores que as outras. Um grupo se achando melhor que o outro, dentro ali da perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo exorta que isso não é do Evangelho de Jesus, não é de Deus, então era para ser evitado, combatido. Então nós temos algumas orientações que entendemos aqui nas entrelinhas desse texto, principalmente quando Paulo fala, olha, vocês estão firmes na fé, então continuem assim e evitem esse sentimento orgulhoso, esse ar de soberba. Então, Paulo vai dizer que não há ramo, não há crente, não há grupo evangélico privilegiado. Todos são iguais no reinado de Deus em Cristo Jesus. Que fique bem claro, todos são iguais no reinado de Deus em Cristo Jesus. Não há ninguém melhor que ninguém. Não há igreja melhor que a outra. Não há pregador melhor que o outro.
As igrejas são diferentes, se adoram a Deus em espírito e em verdade, se tem mais qualidade, se tem mais luxo, se tem mais acústica, se tem mais conforto. Isso é possível, mas isso não torna uma igreja melhor que a outra, mesmo que essa igreja tenha todas essas características, em detrimento de uma outra mais humilde, mais simples, mas também de crentes que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, esse ar de caráter bom, de bons frutos, de igrejas que testemunham com fidelidade, com verdade, com transparência, com amor, o Evangelho de Jesus Cristo, isso é que precisa ser cultivado, cuidado pelo agricultor, cuidado por aqueles que estão plantando a semente para uma boa produção, para uma boa colheita. Então a igreja, a comunidade, ela precisa buscar a integração para o trabalho. E que esse trabalho, fundamentado ali na perspectiva do próprio Jesus, que nos deixou como exemplo Marcos 10:45, que Jesus Cristo disse: eu vim para servir e não para ser servido. A comunidade, em igualdade, em unidade, precisa buscar esse caráter: unidade, humildade e solidariedade, integrando a todos, porque não há diferenças, porque não há ninguém melhor do que ninguém. Porque se não dermos vazão a isso, se não cultivarmos esse caráter no nível do caráter de Jesus, vamos correr o risco de ter uma igreja soberba, ter um crente, um evangélico arrogante, orgulhoso, ter uma igreja que Paulo vai condenar também lá na carta aos Coríntios, uma igreja com divisão, com ar e com competição, gerando sedição, gerando inveja, gerando quebra, gerando frutos ruins como a erva daninha. A continuidade do contexto, da interpretação desse capítulo 11, vem nessa perspectiva. A raiz é uma só, que é Cristo Jesus, que sustenta toda a árvore, todos os ramos que estão ali enxertados nessa árvore para produzirem bons frutos, como a igreja no seu trabalho nesse reinado de Deus para a salvação da humanidade, somente nos méritos de Cristo Jesus, com integração, unidade, humildade e solidariedade na comunhão da Igreja de Cristo Jesus, da comunidade, de todos nós e de cada um, cultivando o bom caráter no nível do caráter de Cristo Jesus. Amém.